Aí daqui a pouco ele chamou o enfermeiro e disse, traga 3. Eu digo, pronto, agora ou mata ou escapa, não tem mais jeito. O enfermeiro disse assim, doutor, 3. Ele disse, 3, mas falou assim como quem estava decidido. E eu ouvindo tudo, eu olhava para o doutor, 3, né? 3. E o coração lá, aí ele foi, deu as 3, ele disse, você vai sentir uma dor, você vai ter assim a sensação de que vai morrer, mas não morre. Eu digo, olha que negócio bom, quer dizer, agora eu vou chegar lá bem pertinho e dou meia volta. Ah, tá bom. Aí depois que voltou, aí eu fiquei bem, daí 1h e pouco chegou o primeiro amigo lá. Porque era um problema, eu estava com os meus filhos em casa, com uma empregada, minha mulher fora e eu no hospital, sem ninguém saber de nada. Eu digo, tá bom. Aí ele chegou lá, eu consegui, eu não uso celular, vou dizer de novo. Aí eu estou lá no hospital e que dei para comunicar em casa. Foi a primeira vez que eu senti falta de um celular. Aí até que eu chamei o médico não vinha, aí eu comecei a apertar uma cigarrinha que tem, cigarra abençoada. Até que apareceu alguém, disse, o que é que o senhor está indo? Está acontecendo alguma coisa? Tá, eu quero um celular. Mas por quê? Eu disse, eu quero porque, como é que eu vou fazer? Minha mulher está viajando, eu tenho crianças pequenas. Aí conseguiram um celular, e eu liguei para casa, aí ela ligou para esse amigo, aí o amigo foi lá em casa. Mas Jacó, aí, como é que foi? Aí eu contei mais ou menos isso que eu contei, ele disse, mas Jacó, que na hora que você estava no desespero, por que você não chamou a sua mãe? Ele disse, você está louco, cara? Se eu chamasse a minha mãe, ela ia dizer, venha meu filho, olha só. Não, deixei mamãe fora do assunto, eu não tinha nada com ela naquela hora. Mas Jacó, estou falando sério, eu digo, e eu também. Porque se fosse o contrário, eu do lado de lá, minha mãe passando por aquele perrengue, eu levava ela na hora, arrastava. Aí ele disse, mas Jacó, tu pensa cada coisa? Eu digo, mas não é. Fala a verdade. Minha mãe ia querer deixar eu ali sem saber o que vai. E aí o bom é que daqui a pouco minha mulher liga e começa a me procurar. E cadê Jacó? E ninguém sabia onde Jacó estava. Até que uma hora ela consegue saber de que eu tinha saído para ir comprar leite. Ela disse, Jacó saiu para comprar leite. Porque não é que minha mulher desconfie, porque nenhuma mulher desconfia do marido, mas sair para ir comprar leite à noite. Era um negócio meio estranho. Ela disse, mas eu quero quando ele chegar, fale comigo. Aí já tinha passado 2 horas e eu não voltava com leite. Aí ela conseguiu descobrir esse amigo, ligou para ele, e aí eu, todo cheio de tubo, todo entubado lá. E aí ele vai e diz, foi, a gente saiu para comprar o leite. Sim, cadê ele? Não, é que ele está aqui. Eu disse, então deixa eu falar com ele. Ele disse, não, ele está dizendo que não pode falar agora, eu acho que ele está ali no banheiro. Olha que história mais complicada. E ela disse, não, diga ele que liga o computador, que eu quero falar com ele no computador. Não quero falar no seu telefone, não. Mas ele não trouxe o computador. Não trouxe para onde? Não, aqui para baixo. Aí, cada coisa que ele dizia ia complicando o quadro, né? E ela dizendo que leite é esse. Tudo era uma lata de leite. Bom, no final da história, eu falo com ela pelo Skype. Eu disse, não, mas eu não quero falar, eu quero lhe ver. Eu quero ver a sua cara. Acho que ela queria ver que eu ia apresentar a latinha de leite. Aí não teve jeito. Uma mulher, quando quer uma coisa, triste do homem, que se ele não concordar, ele está ferrado. Eu digo, bom, ruim por ruim já está. E eu fui e liguei a câmera. No que eu liguei a câmera, que ela me viu no hospital, cheio de fio para tudo quanto era lado. O que foi que aconteceu? Eu digo, não foi o leite o leite que talhou. Não, mas não venha não, que está tudo bem. Não, eu vou embora agora. Eu digo, não, venha, fique aí com a sua mãe, cuide dela. Não, eu vou embora. Amanhã de manhã cedo você liga para mim. Só que de manhã cedo eu já estava na UTI. O caso não foi tão simples. E aí lá vou eu para a UTI. Aí de manhã ela liga, mas você, esse é outro quarto? Eu digo, é. E que quarto é esse? Eu disse, a UTI, mas está tudo bem. Aí não teve jeito, ela veio embora. E eu perdi a viagem para São Paulo, né, nessa ocasião. Mas eu vou me comunicar com o mundo espiritual numa hora de desespero desse, pedir a minha mãe para vir me ajudar, peço nada. Então a gente não sabe lidar com o mundo espiritual. Às vezes a gente pede umas coisas sem ter a mínima noção do que está pedindo, né? Como eu tinha perguntado a Deus,
o que era que faltava na depressão. E o resultado, eu agora tinha que pesquisar porque os passes que eu apliquei me fizeram mal e eu tinha que resolver essa história. E como é que eu fiquei numa depressão assim violenta, tão rápido? Assim, do nada eu entro numa depressão. Eu volto, na época não era nem no Leão, era no GEAC, eu volto ao GEAC. E daí a 3 dias que eu já tinha ficado bom, eu já volto para ser magnetizador. Só que eu fiquei de olho para ver quem entrava precisando de paz, com depressão. Até que entra uma pessoa se arrastando, eu digo, lá vem ele, é o meu primeiro paciente aquele. E eu levo ele para a cabine, que na época não era permitido o passista escolher o paciente. Mas eu fui lá e escolhi. E por que eu pude escolher? Porque eu era o presidente. E aí vocês aprendam, presidente pode. Viu, Francisco? O restante não, mas presidente pode. O pessoal de Taubaté já sabe disso, bem direitinho. Né, Cristina? Presidente pode. E aí eu fui e levei o paciente. E cheguei lá e disse, você tem sorte que você vai receber um passe de uma pessoa que sabe o que é um passe. Lógico que eu não verbalizei, né? Eu pensando. E fiz o melhor passe da minha vida. E fiquei esperando ali uma semana, porque depois de uma semana eu queria ver como era que ele estava. E daí a uma semana ele volta pior. Não pode saber da entrevista, o magnetizador, mas o presidente pode. Aí eu fui lá e peguei a ficha dele. Uma pessoa que acompanhava era quem falava, porque ele não falava. E estava dito, nos últimos 10 anos foi a pior semana que ele já passou. Portanto, meu passe fez mal. Eu digo, nossa, foi a mesma coisa que aconteceu comigo. Eu recebia passes e ficava pior. Aí eu fui, peguei aí ia dizer o presidente, não, eu peguei o paciente e levei para a maca. E o paciente, ele foi porque naquele estado de depressão, quem levar ele para qualquer lugar, ele vai. Mas ele olhava para mim assim, pelo amor de Deus, não me mate, porque você vai me desgraçar o resto. E na ida, eu me lembrei da fadiga fluídica, em que na fadiga fluídica você está precisando de fluido, mas não pode receber diretamente, porque os centros estão bloqueados. E aí eu levei, coloquei ele na maca e digo, vou fazer somente dispersivos nele, muitos. E fiz muitos dispersivos. Naquela época, aplicar um passe de 10 minutos era algo sobre-humano, ninguém fazia isso. E eu apliquei uns 15 minutos de dispersivos nele. Aí depois peguei a água e joguei todo o fluido que eu ia dar para ele, eu joguei agora na água. E ele foi embora. E eu passei uma semana angustiado para saber se aquilo tinha dado certo. Quando ele volta, uma semana depois, ele volta se arrastando de novo, mas ele para 3 vezes para olhar para os cantos. Eu digo, opa, ele está interagindo. Houve uma mudança. Ele fez a entrevista, eu fui lá na entrevista, deixa eu ver a ficha. Jacó, o presidente, e aí eu peguei a ficha, viu, Francisco, aprenda isso. Aí eu peguei a ficha, estava lá, nos últimos 10 anos, foi a melhor semana que ele já passou. Yes, deu certo. Então o problema é não doar fluidos, é dispersar. Aí ali eu já descobri que o problema estava no esplênico. O que era um conflito, porque todo mundo só fala de depressão na mente, mas ele não era na cabeça. Lógico, um paciente de depressão grave, ele está desarmonizado todo. Então, você dizer que na cabeça está desarmonizado, você não está dizendo nada. Agora, a grande desarmonia era no esplênico. Aí trabalhei muito o esplênico, eu sei que ali um mês e pouco, ele já era outra pessoa, até que ele veio sozinho para o passe. Opa, para quem nem falava, nem andava só, ele agora já vinha dirigindo só. Nossa, foi um avanço fantástico. Eu digo, é isso. Só que nessa hora, Deus manda mais gente. E aí chegam mais 3 pacientes de depressão. E eu não tinha comentado nada com ninguém, então todos são meus pacientes. E aí eu comecei a atender 4 pacientes de depressão. Ele e mais 3. Quando a turma chegou, eu disse, Jacó, tem alguma coisa errada. Você agora lê entrevista, você conversa com o paciente, você escolhe o paciente, e esses aqui ninguém pode pôr a mão, só você. A regra é para todo mundo ou não? Eu ia dizer que era só do presidente, mas aí eu já digo, não, a regra é para todo mundo. Mas então vamos fazer assim, vamos ficar em 4 magnetizadores trabalhando com depressão.
Porque a depressão tem uma característica diferente. E aí eu falei que eu tinha passado mal na época que eu estava doente. E uma das pessoas, inclusive, chorou muito, porque disse que nunca aplicou um passe com tanto amor na vida dela e não era possível, com tanto amor, aquilo ter feito mal. Eu digo, pois é, com todo amor fez mal. E não era um passe chegar lá em casa e fazer um passe. Ia todo dia em uma equipe, todo dia. Chegava lá, lia uma mensagem, fazia uma prece, se preparava. Tudo, era tudo feito na mais rigorosa forma. E dava errado. Dava errado porque todos concentravam fluidos, porque eu não tinha energia nenhuma. E quando concentrava, eu piorava. Eu, inclusive, gostaria muito de dizer, não venham me aplicar passes, mas seria indelicado da minha forma. Mário, eu não sei se é possível, meu amigo. Se você puder pegar aquela porta lá do fundo e fechar de lá para cá um pouquinho, que tem um reflexo aqui de um para-brisa, que está me deixando ceguinho. A outra. Se der para vir, se não der, aí deixa assim mesmo. Se não der, eu vou mudar de lugar. Pronto, já foi, beleza. Cobriu bem demais, que eu estava aqui já. As pessoas iam dormir e eu não ia ver. Então agora já dá para eu ver de novo. Então, nós tínhamos agora uma equipe de 4, trabalhando 4 pacientes. Mas Deus, ele não se conforma com isso. Já que tinha 4 e tinha 4 magnetizadores, então por que não mandar mais depressivos? Aí o Leão começa a se encher, logo depois a gente entra para o Leão, logo em seguida, quando a gente chega no Leão, já chegou no Leão com cargas de depressivos. Mas era um monte de depressivos. E agora os depressivos reagindo bem, todo mundo bem. Eu fui à Flórida fazer um seminário, e lá no centro da Flórida havia uma unidade de tratamento só para depressivos, chamado SOS Depressão. Quando terminou o seminário, eu perguntei às pessoas, e vocês aplicam passes nos depressivos aqui? Disse, não. Mas por que não? Porque quando a gente aplicava, eles pioravam. Eu digo, uau, então acontece a mesma coisa que acontecia. Aí eu chamei a pessoa que era coordenadora e expliquei o que a gente estava fazendo em Natal. E aí eles se propuseram a selecionar uma pessoa e fazer uma experiência com uma. E naquilo deu certo. Aí logo ali, 1 mês e pouco, 2 meses, todo mundo do SOS Depressão já estava fazendo tratamento com magnetismo. E dando certo tudo, uma resposta altamente positiva. Aí eu venho a Pelotas, aqui em Pelotas o pessoal também fez um seminário. Quando foi no final do seminário eu falei. E nós fizemos uma experiência lá. E aí começou a dar resultado. Daqui a pouco Pelotas estava com um público de pacientes, chegando a 80% dos pacientes com caso de depressão. Então depois, a partir desses 3 pontos, isso começou a se espalhar. Aí várias instituições começaram a me pedir não só para falar de magnetismo, mas para falar da terapia da depressão. E isto temos resultados muito bons, mas muito bons até hoje. E qual a explicação? Porque passou-se a ter que trabalhar um sistema que ninguém dava conta dele. Quando eu digo assim, a depressão tem cura pelo magnetismo, é verdade. Não, mas tem casos graves, a pessoa pode tirar o remédio logo. Não mexa em remédio. O magnetizador não tem nada a ver com remédio, nada. Quem tem a ver com remédio é o psiquiatra. Quando ele começar a melhorar, ele mesmo vai ao psiquiatra, porque o psiquiatra vai saber que as dosagens estão altas e o psiquiatra vai começar a diminuir. Você não precisa se manifestar. E a terapia da depressão, ela quebrou algumas coisas. Primeiro, só se cura quem tem fé. Uma pessoa em depressão não tem fé. Nenhuma. Só se cura quem se ajuda. Uma pessoa em depressão não se ajuda. Só se cura quem acreditar ou que se preparar. Uma pessoa em depressão não faz nada disso. Então o que é que vai acontecer? Você, o magnetizador, é quem tem que fazer tudo. O que a pessoa tem que fazer é algum familiar se responsabilizar pelo uso da água regular e de não deixá-lo faltar o tratamento. Mas isso é uma responsabilidade de alguém, porque se você colocar essa responsabilidade nos ombros de uma pessoa em depressão grave, trava tudo de novo. Aí a gente quer tratar a depressão enchendo o depressivo de obrigações. Não faça isso que não dá certo.
A obrigação é de alguém de fora, é aquela história, desça no poço e vá buscar lá no fundo. Então a terapia da depressão, a vantagem é que a gente pegou um modelo bom, com alto índice de resultados positivos, fácil de fazer, agora trabalhoso. Ninguém pensa em tirar ninguém com depressão com passe de 2 minutos, de 5 minutos, de 10 minutos. É negócio para cada sessão ser de 20 minutos para cima. Cada sessão. Com um único paciente. E é exaustivo, porque você vai se movimentar muito. Então, chegamos numa realidade excelente. Se você vai com depressão tratar-se apenas medicamentosamente, você muito pouco provavelmente você vai sair e ainda vai criar uma dependência pesada. Se você vai pelo viés do circuito vital, portanto o viés do magnetismo, você sai. E eu já tive a oportunidade de ler algumas terapias de depressão envolvendo outras terapias alternativas. As de melhor sucesso, com consciência ou sem consciência, são aquelas que afetam o sistema esplênico. Se não tratar o sistema esplênico, vem a recidiva. E uma recidiva num paciente de depressão é gravíssimo. Porque quando você sai da depressão e se sente fortalecido, se você volta a cair, você passa a desacreditar de tudo que você já fez até então. E aí, se você estava com um tratamento que era bom e você pôs dúvida nele, a partir dali fica mais difícil você ter sucesso. Então, surgiu a partir desses pontos, surgiu um modelo de terapia. Não é que toda depressão seja igual, pelo contrário, cada caso é um caso. Porém, todos, até hoje, todos têm um ponto em comum: o sistema esplênico descompensado. Todos. Então, o primeiro ponto é estabilizar o sistema esplênico, colocá-lo de volta a funcionar. E aí depois você pode ter as outras situações. O medicamento, as dosagens despencam, daqui a pouco muita gente já sai do medicamento. A reação psicológica é outra, porque agora você já pode agir, já pode interagir. Os tratamentos da parte de musculação, de exercícios, de ginásticas, tudo isso passa a funcionar. Por quê? Porque o sistema abriu. Os filtros voltaram a filtrar. Então, essa visão é que foi a grande sacada do sistema da depressão. E depois, com o prosseguimento, e nós temos hoje já algumas alterações a favor, a gente descobriu outras coisas, quase que sem querer. Crianças com TDAH, crianças ou com déficit de atenção ou hiperativas, para falar uma linguagem bem popular, elas estão desarmonizadas aonde? No sistema esplênico. É ali onde está a origem do fenômeno. Não, mas a criança não presta atenção a nada, ela está aqui e começa a voar. Sim, é o sistema esplênico obstruído. Não, a pessoa está que ela não para de jeito nenhum, é aquela super agitação, é na tentativa de chamar a energia que está faltando. Aonde? No sistema esplênico. Então quer dizer que se eu pegar uma criança com graves problemas de TDAH, se eu fizer um tratamento tipo TDM1, que é o primeiro nível da terapia da depressão pelo magnetismo, pode ter certeza, você vai mudar o quadro. Então, então é isso. De repente, a descoberta da terapia da depressão, ela já não é mais só para depressão. Ela já atende casos muito bem de pânico, lógico, de pânico e bipolaridade. Já atende esses casos emocionais complexos. Tem muitos casos emocionais complexos que a gente quer resolver ou dentro do sistema craniano, cerebral, ou então dentro da estrutura psicológica. E o sistema esplênico está barrando tudo. Então você pega casos e trabalha, não muda, dá uma conferida no esplênico. Pode ser que o esplênico seja quem não está permitindo o trânsito de informações. Ah, mas isso é só orgânico. Não, isso é sobretudo vital.
a comunicação perispiritual ela está sensivelmente prejudicada. E aí a orgânica, visivelmente prejudicada. Então são terapias como essa, são estudos como esse, que nos levam a desembocar. Se por um lado, para mim, foi a experiência pior que eu já tive na minha vida, nesta encarnação, foi sofrer depressão. Nada foi tão ruim na minha vida como a depressão. Nada. Então não é uma coisa que eu desejo absolutamente para ninguém. Entretanto, ela vem tomando conta do mundo. A Organização Mundial de Saúde tem chamado a atenção muito gravemente sobre isso. Já temos hoje no mundo em torno de 1.100.000 suicídios por ano. É um número inacreditável. 1.100.000 habitantes no mundo por ano se suicidam. A população de Caraguatatuba é quanto aqui nesse período de entre safra? Quanto? 110, ou seja, 10 populações de Caraguatatuba se matam todos os anos. 10 tantos do povo que tem nessa cidade. Portanto, estamos falando de um número monstruoso. E o outro número monstruoso, desses, 70% estão num processo depressivo. Ou num depressivo forte ou fraco. 70% dos suicídios no mundo são associados a aspectos depressivos. Ou seja, 770.000 pessoas por ano se matam porque estão em caminhos depressivos. Se a gente consegue trabalhar e reverter processos de depressão, podemos assinar embaixo: estamos diminuindo os suicídios do mundo. Então é uma doença gravíssima, perigosíssima, e que a gente tem dado muito pouca atenção. E o magnetismo de repente descobriu isso. E aí a gente fica tratando isso como se fosse uma coisa pequena, fosse uma coisa de partidarismo dentro da casa espírita. Ah, é bom que faça. Ah, mas a gente não tem espaço. Tem um centro espírita aqui na Zona Leste, que o espaço de 2 cabines que eu tenho lá no Leão, 2, eles naquele espaço que a gente tem mais, mas eu estou só dizendo aqui, o espaço físico que a gente usa para 2 cabines, eles colocam 7 macas. Ou seja, o volume é tão grande que eles tiveram que se apertar para poder atender mais. E é um centro que hoje já trabalha 5 dias por semana com depressão. E sabe o que acontece? Não adianta aumentar os dias, porque quanto mais aumenta, mais gente vem. E é um negócio estúpido, é descontrolável. O volume de pessoas entrando em depressão é algo astronômico. Para se prever isso, eu estive revendo a estatística, é previsto que até o ano de 2027, o mundo chegará à cifra de 20% da população mundial em contato com a depressão. 20% significa dizer 1 em cada 5 pessoas. E isto é um número, para além de estúpido, e é um número real, que é dito pela Organização Mundial de Saúde. Esse é o mundo que nos aguarda. Nos aguarda como? Para a gente ser depressivo? Não. Para nós sermos agentes para debelar isto. Depressão é a doença do século. Brincadeira. Depressão vai ser a doença do milênio se a gente não tiver cuidado. Quando se lembrarem dos anos 2000, vão dizer, os anos 2000 na humanidade foram os anos caracterizados pela depressão. É onde a gente vai ter uma grande transformação, vai ser todo mundo depressivo. Isso não é da gente ficar de braços cruzados esperando que aconteça. Daí eu ter fincado agora hoje, mais no final, a gente falar disso, da depressão, porque a gente pode rever as técnicas principais e como fazer isto na prática, tá bom? Para que a gente não se perturbe muito, a gente faz um intervalo agora. Está na hora, inclusive, né? E daqui a pouco a gente volta e aí fazendo algumas demonstrações de como tratar o caso.